A palavra de Deus, enviada com poder e autoridade, produz o resultado para o qual foi mandada. Assim que você encontrar, diga graças a Deus. Evangelho escrito por Lucas, capítulo 7, versículo de número 11. Todos encontraram? E aconteceu, pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, uma espécie de caixão, e os que levavam pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E todos se apoderou do temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Quantos creem nesta palavra? Diga glória a Deus. Quantos acreditam que o Espírito Santo tem uma palavra para ministrar aos nossos corações? Diga amém. Eu vou ler o versículo 15 e o versículo 16, e você lê comigo em bom tom e alta voz. Vamos lá? E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe, e de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Eu gostaria que você repetisse essa última frase, é profética, e eu quero que aconteça hoje na sua vida e nesse lugar. Diga comigo: e Deus visitou o seu povo. Você crê que Deus já nos visitou nessa noite? Desocupe as suas mãos e dê para a palavra do Deus Altíssimo a maior, a melhor, a mais bela, a mais sincera, a mais gloriosa, a mais verdadeira salva de palmas. Senhor nosso Deus e nosso Pai, venha falar conosco agora através da pregação da Tua palavra. Remova todos os bloqueios, ó meu Senhor. Desfaça todos os impedimentos. Não deixa nada atrapalhar o andamento da pregação do Teu santo Evangelho. Usa a minha vida, fala através de mim. Envia a Tua palavra com poder e autoridade. E que a Tua palavra vá e prospere para o qual ela está sendo mandada, em nome de Jesus. Diga amém, Senhor. Diga graças a Deus. Por favor, podeis se sentar. Mais uma vez, esta mãe, esta mulher, está passando pelo trauma da morte. Está tendo que sepultar mais uma vez uma pessoa que ela amava muito. Antes, o marido, pois como você pôde perceber na leitura, esta mulher era viúva. E agora, ela está ao lado de um caixão,
em um cortejo fúnebre, o cortejo do próprio filho, indo em direção a um túmulo, indo em direção a um cemitério para sepultar seu filho, para ver o corpo do seu filho pela última vez. Uma sensação que ela já tinha vivido há pouco tempo atrás. Só que antes o marido, que certamente ela amava muito, mas agora alguém que muito certamente ela amava ainda mais, o próprio filho. Quando de repente a multidão que acompanhava essa mulher se depara com uma outra multidão, liderada pelo próprio Cristo, liderada por Jesus. Jesus se aproxima desta mulher. Ele diz para ela não chorar, toca no caixão e diz: menino, levanta-te. E para o espanto de todos, o menino levantou, o menino ressuscitou e Jesus deu a ordem: entrega-o à mãe, para nos mostrar que o nosso Senhor tem poder até sobre a morte, e para confirmar no teu coração que não há impossíveis para o Deus no qual você serve. Aquela mulher achava que tinha perdido o seu filho, como talvez você acha que já perdeu essa batalha, como talvez você acha que não tem mais jeito, como talvez você acha que não vai para frente, que não tem solução, que o fim chegou. Mas essa palavra te mostra que o Cristo no qual você serve, Ele é poderoso para fazer o impossível acontecer na sua vida, para a glória de Deus Pai. Quem crê nisso, diga graças a Deus. Para que você possa entender melhor o que estava acontecendo com essa mulher, é de suma importância que você saiba em que situação vivia uma mulher viúva nos tempos bíblicos. Quando a mulher casava, ela era levada para a casa do seu noivo, para a família do seu noivo, e ela ficava totalmente dependente do marido. Para as mulheres de hoje, ouvir isso é até uma ofensa, por conta do empoderamento, mas naquela época não. Quando a mulher casava, ela era levada pelo esposo para morar junto à sua família, e ela ficava totalmente dependente do marido. Naquela época as mulheres não estudavam. Naquela época as mulheres também não trabalhavam. Naquela época as mulheres se dedicavam a cuidar do lar, a cuidar da casa, a cuidar dos filhos, e quanto mais filhos melhor, e a cuidar do marido. Digamos que essa era a obrigação da mulher. A mulher não tinha dinheiro. A mulher não tinha estudo. A mulher, ela dependia 100% do marido. A partir do momento que uma mulher ficava viúva naquela época, começava ali o seu sofrimento. Começava ali a sua luta. Por quê? Agora, como é que a mulher iria se sustentar? Quem iria lhe amparar? Quem iria cuidar dela? Se ela tivesse filhos homens, os homens, ao crescerem, iriam ocupar o lugar do pai. E aquela mulher iria se amparar em quem? Nos filhos. Quando a gente lê a Bíblia, a gente percebe em alguns casos justamente isso. Lembra daquela mulher que tinha 2 filhos? Que o marido morreu e deixou uma dívida muito grande? O que foi que ela fez? Ela foi até o profeta e disse: profeta, meu marido era um servo de Deus. O problema é que ele morreu
só que deixou uma dívida. E o credor veio cobrar a dívida. E o credor quer que eu pague a dívida que o meu marido fez. Acontece que eu não tenho condições. Eu disse para ele que eu não posso pagar. Só que ele olhou para os meus 2 filhos. Aquela viúva tinha 2 filhos. E ele disse: ou você me paga o que o seu marido ficou me devendo, ou vou levar seus 2 filhos como pagamento da sua dívida. Sabe por que essa mulher ficou tão desesperada? Primeiro, pelo fato de perder os filhos, mas também pelo fato que agora ela estaria sozinha, sem ninguém por ela. E sabe qual era o destino de uma mulher que não tinha o marido por ter sido morto, independente do motivo, e que não tinha filhos? Na sua grande maioria, pedir esmolas ou até mesmo se prostituir. Não era algo fácil para uma mulher naquela época. A mulher sabia que se o marido morresse, ela iria se encontrar numa situação muito difícil. E tem um detalhe: se o marido dessa mulher morresse muito cedo, ainda novo, eles acreditavam que aquele casal estava sendo amaldiçoado por Deus, que eles estavam pagando pelo erro cometido. Deus estava punindo eles pelo pecado. E uma coisa interessante, até mesmo por conta da média de vida nos tempos bíblicos, haviam muitas mulheres viúvas em Israel. Tanto que naquele segundo caso, quando Deus mandou o outro profeta, o profeta Elias, para uma outra mulher viúva da cidade de Sarepta, o próprio Cristo diz no Novo Testamento: em Israel havia muitas mulheres viúvas. E por que Deus mandou o profeta para uma estrangeira? O próprio Cristo está nos dizendo: havia muitas mulheres viúvas em Israel. Mas tem um detalhe, que detalhe? Deus sempre cuidou das mulheres viúvas. Olha o que diz Êxodo, capítulo de número 22. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, capítulo de número 22. Vamos ler o que diz aqui também na palavra de Deus, o versículo de número 22. Êxodo capítulo 22, versículo 22. Eu vou mostrar para você agora que Deus cuidava, podemos dizer assim, nos tempos bíblicos e ainda hoje, de uma maneira muito especial, das mulheres viúvas. Eu vou mostrar para você tanto no Antigo como no Novo Testamento. Êxodo 22, versículo 22. Quem achou, diga achei. A nenhuma viúva, nem órfão afligireis. Se de alguma maneira os afligirdes, e eles clamarem a mim, eu certamente ouvirei o seu clamor, e a minha ira se acenderá, e vos matarei a espada, e vossas mulheres ficarão viúvas, e vossos filhos órfãos. Eu acho que você entendeu que essa palavra, ela está direcionada aos homens. Concorda comigo que uma mulher casada e que mora acompanhada de seu marido é vista de uma maneira um tanto diferente de uma que mora só, de uma que é solteira, até por conta da cultura do nosso país. Até o respeito é outro da parte dos homens. Uma coisa é uma mulher casada, que a vizinhança sabe que ela é casada e que tem um marido que responde por ela. E outra coisa é uma mulher só. Concorda comigo? Então não era fácil ser viúva, não era fácil viver só. As viúvas eram muito
desrespeitadas pelos homens, maltratadas até. Então Deus está dizendo aqui: a nenhuma viúva nem órfão vocês irão afligir, porque se vocês fizerem isso, e eles clamarem a mim, eu certamente ouvirei o clamor. E sabe o que Deus está dizendo? Eu vou matar vocês. A palavra é essa. Eu vou matar vocês. E a mulher de vocês irão ficar viúva igual a essa que você afligiu. E os seus filhos também ficarão órfãos, assim como você afligiu o órfão. Quem está compreendendo? Veja o cuidado de Deus para com a mulher viúva. Isso no Antigo Testamento. Olha no Novo Testamento. Tiago, capítulo de número 1. Carta de Tiago, capítulo 1. Versículo de número 27. Tiago, capítulo 1. Versículo de número 27. Quem achou, diga graças a Deus. A religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Como se Deus dissesse assim: quer ser religioso? Eu sempre digo que nós não devemos ser religiosos, até porque a religião não tem nada a nos oferecer. Aprenda o seguinte: ser cristão não é ser religioso. Vir à igreja não é o mesmo que ser religioso. A religião é uma coisa que sempre atrapalhou e não traz benefício para ninguém. Nós devemos servir a Deus e ser cristãos, e não religiosos. Mas ainda que você se atende para a religião, Jesus está dizendo, ou melhor, Tiago está dizendo, Tiago, irmão de Jesus, a religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas. Olha o cuidado de Deus para com as viúvas, porque Deus, na sua onisciência, sempre soube que as viúvas iriam precisar muito do cuidado e da ajuda de Deus. Compreende até aqui? Por que eu estou te mostrando tudo isso? Para que você possa entender o quão está sendo difícil agora para aquela mãe ter que enterrar o filho. Já não bastava o marido, agora ter que enterrar o filho. Já não bastava ter sofrido bastante, talvez até por alguns anos, a perda do marido, o risco de não ter o que comer, porque muitas viúvas pediam esmolas, o risco de ter que prostituir o corpo, porque muitas começavam a viver da prostituição, o medo da insegurança, o medo de ser tratada como uma mulher qualquer pelo fato de não ter ninguém para lhe amparar, ninguém para lhe defender. É tudo isso que aquela mulher estava sentindo. Ela não sabia, mas Jesus sim sabia. Quando ela estava ao lado do caixão do filho, indo rumo à sepultura, achando que era o fim, Jesus estava iniciando uma nova vida para aquela mulher. Não é o seu fim, porque a última palavra vem do Senhor e está escrito que ela é boa, perfeita, agradável. Quando você acha que é o fim, Jesus mostra para você que é apenas o início. Oh glórias! Volte a Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. Eu quero mostrar para você aqui o que esta palavra nos revela ainda mais. Lucas capítulo 7, versículo 11. E aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim,
E com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto filho único de sua mãe, que era viúva. No dia anterior, Jesus estava em média a 30, 40 quilômetros de distância de Naim, em uma cidade chamada Cafarnaum. E em Cafarnaum, um dia antes, Jesus curou um homem que estava doente. Um oficial romano desesperado foi ao encontro de Jesus e pediu que Jesus curasse o seu escravo, o seu servo, e Jesus o curou sem ter que ir ao lugar que o doente estava, porque o centurião teve tanta fé que disse: uma só palavra tua basta. Quem crê que uma só palavra do Senhor basta para resolver a tua vida? Só que enquanto Jesus estava curando um, o outro estava morrendo. Olha que interessante. Enquanto Jesus está dando vida para um, o outro estava morrendo. Quem sabe esse rapaz, porque muitos acreditam que ele tinha em torno de 17 a 20 anos, morreu justamente no dia que o escravo, que o servo do centurião foi curado pelo Senhor Jesus. Eu acredito que quando Jesus decidiu andar em média 30, 40 quilômetros de Cafarnaum até Naim, Jesus já sabia que iria encontrar com aquele cortejo fúnebre, com aquela mãe indo ao rumo do cemitério para enterrar seu filho. Quem concorda que Jesus já sabia? Então por que Jesus não foi antes? Então por que Jesus não foi logo? Se ele curou à distância o servo do centurião romano, por que de onde ele estava, ele não curou o filho daquela mãe? Por que ele permitiu que ela tivesse que chorar a perda e a morte do filho? Sabe por quê? Recebe isso. Isso vai te ajudar em muitas coisas. Às vezes Deus quer te levar ao limite. Diga comigo: Deus, às vezes, quer me levar ao limite. Quantas vezes você já não disse assim: poxa, por que Deus não agiu logo? Por que Deus permitiu com que a situação chegasse ao ponto que chegou? Por que Deus não tomou uma atitude? Por que Deus não tomou uma providência? Por que Deus deixou, no caso dela, meu filho morrer? Porque às vezes Deus quer testar o nosso limite. E quando Deus testa o nosso limite, Ele prova a nossa fé, Ele prova a nossa confiança, e Ele prova o quanto nós cremos que o Senhor está no controle das nossas vidas. Às vezes nós perdemos a oportunidade de viver a bênção de Deus. Por quê? Porque nós nunca, ou quase nunca, conseguimos nos adaptar ao agir de Deus, à maneira que Deus trabalha. É só você raciocinar comigo. Se Jesus sabia que iria ressuscitá-lo, se Jesus sabia que ele ia sofrer muito a dor da morte do filho, assim como sofreu a dor da morte do marido, por que Jesus deixou ela sofrer de novo? Por que Jesus deixou ela chorar de novo? Por que Jesus, que já sabia que iria ressuscitá-lo, deixou ele morrer, já que o propósito era que ele vivesse? Porque Deus nos leva, em muitas vezes, até o nosso limite. Eu vou te perguntar uma coisa, e isso vai te ajudar em muitos dos aspectos. Você já chegou no seu limite? Será que você já chegou no seu limite? Será que já chegou no seu limite? Se Deus estiver com esse propósito de te levar até o limite, e você ainda não chegou, é porque Deus sabe que você suporta um pouco mais. Quem está compreendendo? E se Ele sabe que você suporta, é porque Ele conhece a sua força. Ele sabe que você pode. Talvez você, mesmo
Acho que não. Talvez você já está pensando em sepultar o teu filho, ou seja, os teus sonhos, os teus planos e os teus projetos. E Deus está dizendo: suporta um pouco mais, porque antes de você sepultar seu filho, eu vou chegar e eu vou ressuscitar sonhos, planos, projetos, objetivos. Eu vou trazer à vida aquilo que hoje está morto. Amém? Você percebeu na leitura que Jesus estava acompanhado de uma multidão? Quem percebeu? E que a mulher também estava acompanhada de outra multidão? O que estava acontecendo? Jesus estava vindo de Cafarnaum, pessoal. E onde Jesus ia, além dos discípulos, os 12, os 70, ou a multidão que acompanhava, as pessoas que acompanhavam, pessoas que foram curadas, pessoas que foram libertas, pessoas que receberam milagres, pessoas que ouviam a palavra de Jesus. E olha, para um pastor ganhar uma alma na pregação, porque o Espírito Santo usou muito a vida dele naquele dia, mas Jesus não. Jesus abria a boca, o povo se convertia. Quando Jesus começava a pregar, onde ele pregava, o povo corria atrás. Por quê? Porque Jesus é a própria palavra. Quem concorda comigo? E aí o povo seguia Jesus. E Jesus está a caminho de Naim. Só que quando Jesus está chegando em Naim com a multidão, vem uma outra ao encontro dele. E essa outra multidão fazia parte de um cortejo fúnebre. Homens estavam carregando o caixão, que é bem diferente dos caixões de hoje, tá? Era uma espécie de maca que o morto ficava todo enfaixado de panos, uma espécie de atadura. E era uma espécie de maca, não era uma caixa de madeira fechada como hoje. E do lado, quem é que estava do lado do defunto? Quem que estava do lado? A mãe aos prantos, pensando em tudo aquilo que eu falei agora há pouco. E agora? Perdi meu marido, perdi meu filho, o que é que resta de mim? Em quem eu vou me amparar? Em que eu vou me amparar? Esse é o meu fim. O que é que eu vou fazer depois que eu enterrar esse menino? De onde é que eu vou comer? Da onde eu vou sobreviver? Como é que eu vou viver? Atrás, muito provavelmente familiares, pessoas da família, amigos, conhecidos. Naquela época, contratava-se até músicos para tocar no velório. Quem aqui já pensou, no dia que você morrer, você contratar uma banda para tocar? Hã? Isso, uma banda. Flautistas. Tinha gente chorando, porque provavelmente conhecia o morto, lamentando a morte dele. E tinha pessoas contratadas para chorar. Aproveita e contrata também umas pessoas para ficar chorando lá perto do teu caixão, tá? Pastor, o senhor está falando sério? Lógico que não, né? Mas naquela época acontecia. Tinha umas mulheres chamadas carpideiras, era uma profissão da época. Sabe o que elas faziam? Ficavam chorando o velório todo. Não sabia nem quem era o morto. Você não sabia disso, não? Está sabendo agora. Sabia nem quem era o morto. E ficavam lá chorando, desesperados, encenando. O importante era, depois do velório, o pagamento. Só que essa multidão seguia o que, pessoal? A morte. E a outra multidão que estava com Jesus seguia a vida. A multidão que segue Jesus ressuscita sonhos, vive milagres, crê no poder de Deus. É uma pessoa otimista, é uma pessoa que crê sempre no melhor. A multidão que segue a morte sepulta sonhos, enterra projetos, desiste de viver, se sente fraco, acredita que nunca vai vencer na vida, acredita que nunca vai fazer nada, que nunca vai chegar a lugar nenhum. Eu pergunto para você, em qual multidão você está hoje? Porque se eu te perguntar em qual você está, você vai dizer em Jesus. Naturalmente, você nunca que vai dizer que está seguindo a morte. Se eu disser, em que multidão você quer estar? Você vai dizer, na multidão que segue a vida junto com Jesus. É ou não é?
Mas em que multidão você passou por aquelas portas hoje? Depois que eu acabei de falar. Se você está desistindo de viver, se você não acredita que vai dar certo, se você está indo rumo ao cemitério sepultar, não literalmente seu filho ou uma pessoa da sua família, mas seus sonhos, seus planos, seus objetivos, se você está desistindo de viver, você está na multidão que segue a morte. Mas se você chegou aqui hoje, eu vim participar da Santa Ceia, mas eu vim receber o meu milagre. Eu vim receber a vitória da minha família. Eu vim tomar posse da minha bênção. Eu vim renovar a minha aliança com Jesus Cristo. Você chegou aqui na multidão que segue a vida. E aquele que é o caminho, a verdade e a vida vai entregar na sua vida não somente o que você precisa, mas aquilo que Ele sabe o que é melhor para você. Amém, igreja? Aí Jesus se aproximou e ele viu uma mulher perto do caixão se derramando em lágrimas, chorando muito. E o texto vai dizer que ele moveu-se de íntima compaixão. Ele se compadeceu da dor que aquela mulher estava sentindo. A mesma dor que apertava o peito dela. Quem já sentiu uma dor assim? Quem já sentiu? É difícil. Quem já sentiu a dor da perda? Quem já perdeu alguém muito amado e você não gosta nem de lembrar? Levanta a mão. É difícil de sentir, concorda comigo? Aquilo que aquela mulher estava sentindo, Jesus sentiu. Eu digo para você, Ele é o único que consegue sentir a sua dor. E Ele sente a sua dor. E Ele se move de íntima compaixão por você. Nunca se sinta só. Diga para alguém que está ao teu lado. Diga assim, você não está só. Jesus é com você. Agora fale sorrindo, fale sorrindo. Diga, Jesus é com você. Mas fala com alegria. Que é para ver se essa pessoa que chegou aqui triste sai daqui sorrindo. Sabe por que Ele é conosco? Porque Ele sabe o que a gente sente, Ele sabe o que a gente pensa, Ele conhece a nossa dor. E só Ele é que pode arrancar de nós a dor e transformar em gozo, em paz, em alegria. E tirar toda a tristeza e nos fazer felizes. E tirar toda a amargura, tudo aquilo que nos faz sofrer. E colocar um sorriso no nosso rosto. Qual é o som que mais se ouve em um funeral? Eu só não vou pedir para você chorar, tá? Aí não vai dar certo, né? Só se você quiser, você consegue aí? O que mais se ouve em um funeral? Vou perguntar de novo, quem já foi a um funeral? Tem alguém que nunca foi aí? Complicado, né? Às vezes, mesmo que você não seja da família, só o ambiente faz com que você acabe se entristecendo. Aquele dia muda. O clima muda, já prestou atenção? O clima muda. O dia para você muda. Por mais que não seja nem da sua família, você não consegue mais lidar com aquele dia de uma maneira comum, de uma maneira normal. Só que o que Jesus manda aquela mulher fazer é não chorar. Você teria coragem de chegar para uma pessoa que perdeu alguém? Por exemplo, citando esse caso aqui, você teria coragem de chegar para uma mãe que está indo enterrar seu filho e dizer assim, não chora? Você teria coragem? Eu acho que não. Eu, particularmente, quando vou a qualquer funeral, eu prefiro falar bem menos e dar um apoio muito mais moral. Às vezes, só a sua presença ali já ajuda a família.
porque momentos assim, quanto mais você fala, mais você piora a situação. É ou não é? Sim ou não? Então, às vezes a pessoa quer só a sua presença e às vezes ela quer só que você ouça aquilo que ela tem para falar, aquilo que ela tem para desabafar. Só que Jesus vai dizer para ela: não chores. Não é que Jesus está mandando ela se calar. Quando ele diz assim, ó, não chora, é porque ele está querendo dizer: eu estou pondo fim no seu choro. Acabou, não precisa mais chorar. Não é porque eu não quero que você chore. Pelo contrário, eu sinto a sua dor, eu me compadeço de você. Quando eu te digo para não chorar, é porque o choro acabou mesmo. Pode parar de chorar. Porque como está escrito, o choro dura uma noite toda, mas de manhã vem a alegria. O que Jesus estava dizendo para ela: já amanheceu, minha senhora. Já amanheceu, minha filha. Pode parar de chorar, porque agora eu, Jesus, estou trazendo alegria para você. Eu quero que você receba essa palavra no seu coração. Eu quero que você acredite que o Espírito Santo está falando através de mim. Pare de chorar, porque a vitória de Deus já chegou para você. Oh, glórias! Jesus falou primeiro com o defunto ou com a mãe? Com o defunto ou com a mãe? Então diga comigo: o Senhor primeiro fala comigo. Amém? Por que Ele vai falar com você? Porque é com você que Deus tem um mistério. Por exemplo, se você veio orar pela sua casa, é com você que Deus vai falar primeiro, para que através de você o poder dele chegue até a sua casa. Quem compreende? A mulher que veio clamar pelo marido, Deus está falando com você, e não com seu marido. Ele está falando com você primeiro, mas através de você Deus vai agir na vida dele. Pegou aí a visão? E se é o próprio Cristo que está falando com você, o que é que você tem que fazer? Você tem que ouvir a palavra que o Senhor tem falado ao teu coração na noite de hoje. Você não pode fazer como disse Tiago. E o que é que Tiago diz? O Tiago diz que nós não podemos ser como ouvintes esquecidos. Agora há pouco eu disse para você, diante do Espírito Santo, para você parar de chorar. Mas se você sair daqui e esquecer essa palavra que o Senhor falou ao teu coração, que efeito ela vai ter na tua vida? Você vai sair daqui esquecendo tudo que ouviu e voltando a se lamentar. Você vai chegar em casa e você vai se lamentar de novo. Se duvidar, você vai até murmurar. Se duvidar, você vai até reclamar. Se duvidar, você não vai mais nem acreditar naquilo que foi dito. Se Jesus fala primeiramente conosco antes de fazer com que o milagre aconteça, é porque através daquela palavra que Ele falou aos nossos corações, Ele vai trabalhar em nossas vidas. Se Jesus falou contigo hoje para você não chorar, é porque Ele garante que o choro vai chegar ao fim. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo? Diga: eu creio nessa palavra. Aí sabe o que é que Jesus faz? Versículo 14. E chegando-se, tocou o esquife. Diga: tocou no caixão. Diga para alguém que estiver perto de você: naquilo que Jesus toca, algo grande acontece. Algo grande acontece. Ô igreja, ninguém está carregando um caixão aqui, tá? Será que não? Será que não? Literalmente falando, fisicamente falando, não. Mas às vezes, a pessoa mesma, ela promove um funeral na vida dela. Às vezes é o diabo, né? Porque o ladrão veio roubar, matar. Só que às vezes é a própria pessoa.
Eu vou pedir para você refletir em outra coisa. O que foi que você já enterrou na sua vida? Que às vezes a gente diz assim, né? Para mim morreu e está enterrado. É ou não é? Quem nunca disse isso, hein? Às vezes é com uma pessoa, né? Para mim fulano morreu e está enterrado. Mas às vezes a gente enterra algo que, se nós tivéssemos perseverado um pouco mais, poderia ter sido divisor de águas em nossas vidas. Às vezes você acaba enterrando, algo que, se você tivesse perseverado mais, algo que, se você tivesse acreditado mais, isso poderia ter sido a mudança da sua vida. Um dia, uma outra mulher nos tempos bíblicos, ela recebeu uma bênção de Deus, um filho. Ela era uma pessoa muito nobre, uma mulher de posses, uma mulher que tinha dinheiro, uma mulher que sabia até honrar muito bem o homem de Deus, os homens de Deus, os profetas. Um dia o profeta, movido pelo próprio Espírito Santo, porque aquela mulher constrangia ele, pela maneira que ela tratava ele, ele disse: o que é que nós podemos fazer por ela? Ela tem que ser recompensada. Aí o auxiliar dele percebeu que, por mais que ela fosse casada, não tinha filhos naquela casa. E aí ele liberou uma palavra dizendo que no tempo de uma vida aquela mulher estaria abraçando o seu filho. Ela nem acreditou, porque o marido dela já era velho. Só que 9 meses depois, quem é que estava com o filho nos braços? Aquela mulher. O tempo passou, aí teve um dia que ele estava trabalhando, já crescido com o pai no campo, sentiu uma dor muito forte e morreu. Quando morre, o que é que faz? Um velório e enterra. Essa mulher não enterrou o filho. Ela o levou para um quarto que inclusive havia mandado construir para o próprio profeta, e foi atrás do profeta. Como se dissesse: foi esse homem que disse que eu ia ser mãe, e é esse homem de Deus que vai reverter essa situação. Ela não enterrou o milagre dela, é isso que eu quero que você entenda. Ela não sepultou o sonho dela, ela não sepultou o plano de vida dela, o projeto de vida dela. Não sepulte os seus sonhos, não sepulte os seus planos, não sepulte tudo aquilo que Deus tem para você. Quem está entendendo? Mas pastor, eu já sepultei, não tem problema. Lázaro estava 4 dias sepultado. Jesus mandou ele sair de dentro da sepultura, e ele saiu vivo. E nesta noite, pela fé, até aqueles sonhos que já foram sepultados, Jesus está dizendo: saia para fora e o teu sonho ressuscitará. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Jesus vai tocar em coisas grandes na sua vida hoje. Quem crê nisso, diga amém. Aí o que foi que Jesus fez agora? Versículo de número 14. E chegando-se, tocou o caixão, e os que o levavam pararam. Psiu. Era proibido tocar em caixão, tá? Você sabia que Jesus era nazireu? E o nazireu não poderia tocar nem em animal morto, quanto mais numa pessoa morta. Se Jesus abraçava, tocava até no leproso, quanto mais em quem morreu. Que diferença faz quem está morto para quem está vivo, né? Não que Jesus estivesse descumprindo a lei, porque ele é a própria palavra, a própria lei, amém, pessoal? Mas ele tocou no caixão. E agora ele falou com quem? Ele disse: defunto, morto, levanta.
Foi isso? Ele disse como, gente? Está escrito aí, acompanha. Jovem. Percebeu que Jesus não chamou ele de defunto? Jesus não chamou ele de defunto. Jesus o chamou de jovem. Jesus sabia que ele estava morto? Lógico que sabia. Ele estava morto. Mas Jesus sabia também que ele iria ressuscitar naquele mesmo instante quando ele dissesse: levanta, jovem. Então eu quero que você pare de liberar palavras de derrotas na sua vida. Você tem que parar com essa história de abrir a sua boca para se amaldiçoar. Quando é que você vai perceber que há um grande poder nas palavras que saem da sua boca? Enquanto você ficar chamando o defunto de defunto, nunca vai ressuscitar. Enquanto você ficar dizendo que a situação nunca vai mudar, nunca vai mudar. Enquanto você disser que você nunca vai vencer, você nunca vai vencer. Enquanto você continuar dizendo que fulano nunca vai conhecer o Senhor, que fulano nunca vai se libertar, a pessoa nunca vai se libertar. Se está escrito na palavra que o Senhor chama à existência aquilo que ainda não existe, você tem que seguir a mesma visão e fazer o mesmo. Em olhar para a situação, que pode até ser um defunto mesmo, está morto mesmo, essa miséria, está amarrada em nome de Jesus. Mas você vai olhar com os olhos da fé. E você vai não somente ver, mas você vai falar que aquela situação é totalmente o contrário daquilo que os teus olhos carnais estão vendo. É um defunto? É, mas eu não vou chamar de defunto. Eu vou dizer aquilo que eu quero que aconteça. Quem compreende o que eu estou dizendo? Pegou a visão? Diga para quem que está ao teu lado: mesmo que seja um defunto, não chame. Não chame. Você vai ter que dizer: jovem, eu te digo. Então você vai liberar a palavra e você vai dizer aquilo que vai acontecer. Vamos começar de agora, de hoje. Faz um exercício de fé rapidinho aí. E imagina algo que pode até estar morto na sua vida hoje, mas você não vai chamar de defunto, você vai mandar levantar e vai ressuscitar agora pelo poder de Deus. Consegue imaginar aí? Você crê que realmente isso vai acontecer? Olha o que é que acontece quando o morto se levanta. E o defunto assentou-se e começou a... Você estivesse lá, você ia ficar com medo, não ia não? Hã? Quem iria ficar com medo? Levanta a mão, seja sincero. Tu está num velório, de repente o morto levanta e fala: é um fantasma. Hã? Pois é. Não sei se você viu, mas outro dia aconteceu. Se eu não me engano, foi uma mulher. O velório estava acontecendo, de repente a mulher levantou. E todo mundo ficou espantado. E esse espanto, que para muitos pode ser de medo, e realmente é, para você e para os que estão à tua volta será um outro tipo de espanto. Não um espanto propriamente falando, mas vai ser assim uma surpresa, sabe? Aqueles que viram você chorando, indo sepultar os seus sonhos, os seus planos, vão se espantar, vão se assustar, vão se impressionar quando verem a tua vitória para a glória de Deus, Pai. Oh, glória! E Jesus disse: entrega a sua mãe. E Jesus te entrega o teu milagre na noite de hoje. Quem crê? E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus. Você pode dar um glória a Deus aí? E eles falavam assim, ó: um grande profeta se levantou entre nós.
Só para não dizer que eu não falei, eles só erraram nisso aqui, porque Jesus não é só um grande profeta. Jesus é o próprio Deus. Amém? Mas depois eles acertaram. Porque eles disseram assim, ó: e Deus visitou o seu povo. Deus também nos visitou na noite de hoje. E o que estava morto já ressuscitou para a glória de Deus Pai. Quem recebe esta palavra? Você acabou de receber as boas novas do Evangelho através das mensagens de Paz e Vida. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Agora, procure a Paz e Vida mais perto de você e compareça aos nossos encontros especiais. Em Porto Alegre, Avenida Farrapos, 602, a 600 metros do Viaduto Conceição. Mais endereços no site pazevida.org.br ou pelo WhatsApp 11 982 38 3737.